se os fiéis devolvem seus dízimos aos pastores, para quem os pastores devolvem seus dízimos? Você já parou para pensar nisso que eu acabei de falar? Para quem que seu pastor devolve o dízimo? Você já imaginou essa cena? É como se você estivesse de frente a um espelho com um envelope cheio de dinheiro, entregando dízimo para você mesmo. É isso. Esse é o mistério. O seu pastor entregando dízimo para ele mesmo. Por que eu falo isso? Bem, meus queridos, para quem não me conhece, meu nome é Orlando, eu estive há 24 para 25 anos dentro do sistema religioso, a qual de algumas denominações eu fui tesoureiro por um longo tempo. Então eu sei exatamente para onde que vai o dízimo dos pastores. Quando nós entregamos o dízimo, achando que era para Deus, nós entregávamos na mão de um homem, intitulado de pastor, dizendo ser um sacerdote. Ou seja, sabemos quem é o pastor, lendo as Escrituras, sabemos quem é o verdadeiro pastor, e o próprio Messias disse que aqueles que têm salário não é pastor, quem tem salário não é pastor. Agora, quem dá a vida pelas ovelhas, esse é o pastor. E quem é o pastor? Ou quem foi o pastor que deu a vida pelas ovelhas? Então, são perguntas como essa, meus queridos, que eu fico, às vezes, indagando comigo mesmo. Se está escrito, por que que eles fazem o contrário? É claro que quando você está lá dentro, quando você recebe os ensinamentos, quando você recebe o evangelho torcido que eles te oferecem, então você cresce aprendendo aquilo. Então para você é verdade, porque você não aprendeu outra coisa. Mas quando o Senhor aclara a sua mente, quando o Senhor traz uma revelação à sua mente e você começa a olhar os textos de uma forma diferente que você nunca analisou, aí você começa a indagar essas coisas. Para onde está indo o dízimo do seu pastor? Vai para o bolso dele. Vou explicar. Eu já falei que fui tesoureiro algumas vezes, eu vou explicar. Quando você dá o dízimo nas denominações, você não está dando o dízimo para Deus. Por quê? Porque o dízimo nunca foi aceito em forma de dinheiro, mesmo já havendo dinheiro. Eu fiz um vídeo aqui passado falando sobre Deuteronômio capítulo 14, que se o local fosse longe, o local que o Senhor escolhera para ali fazer o seu nome ser glorificado, ser adorado, se você fosse levar o dízimo até o local de adoração e esse local fosse longe demais, a ponto de você não conseguir levar a carga, o dízimo, né? Você poderia pegar esse alimento, esse cereal ou esse animal, vender, pegar o dinheiro e levar até o local? Não, o dinheiro não chegava no local. Quando você chegasse perto do local, está escrito aí, Deuteronômio capítulo 14, leia aí a forma de entregar o dízimo. Essas passagens o seu pastor não lê quando ele vai colher dízimos e ofertas. Ele vai lá em Malaquias, porque lá em Malaquias tem uma forma de manipular a mente da pessoa sem ela entender. Falando de dízimos, de 100, 1% fala contra essa prática. Os demais falam tudo a favor, seja qual for, meu querido. Olha, meu querido, seja qual for a denominação, eles podem ter suas diferenças entre doutrinas humanas, né? Uns usa cabelo curto, outro não pode cortar cabelo, outro usa calça, outro não pode usar calça. Na parte doutrinária existem diferenças, mas quando se fala de dízimo, tudo é igual. Eles usam versículos que não está falando de dízimo, o contexto não está falando de dízimo. Até porque, meu querido, da cruz adiante, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, nenhuma das cartas do apóstolo Paulo fala de dízimo. Tem uma referência lá em Hebreus que fala de dízimo para mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo. Só isso. Não está ordenando ali entrega de dízimo. Nas cartas de Pedro, ele não fala de dízimo. Tiago não fala de dízimo. Temos aí Judas, não fala de dízimo. Apocalipse, muito menos. Então, para onde que eles vão recorrer? Voltar para trás da cruz e lá para Malaquias, que é um profeta da lei. E aí, aqueles que não têm
conhecimento do evangelho, acaba caindo nessa cilada, porque se sente encurralado, se sente preso. Tenho que dar o dízimo, se eu não der eu vou para o inferno, se eu não der não vou herdar o reino. E por aí vai as falácias, né, desses homens, colocando medo nas pessoas para eles darem dinheiro na mão desse pastor. Você não está em nenhuma condenação em não entregar o dízimo, não está em maldição. O devorador não vai na sua casa, porque o devorador é gafanhoto. Gafanhoto come ervas, alimento da terra, não come dinheiro. A casa do tesouro era o local que estava no templo, ou antes do templo era um local, um galpão enorme. Essa era a casa do tesouro, não é essas instituições que a cada esquina tem uma, não é isso. Então, meus queridos, por que eu estou falando isso? Porque eu sei que existe muitos incautos, existe muitas pessoas desinformadas das escrituras, pessoas que são humilhadas por esses líderes religiosos. Eles exploram, eles humilham, eles colocam você para baixo quando você deixa de dar dinheiro para eles. Basta você falhar uma vez no mês e você já não é considerado nada para eles. Muitas pessoas engolem a seco o que esses líderes falam quando estão lá em cima naquela plataforma que eles dizem que é altar. Lá não é altar, lá é uma plataforma elevada para impor uma certa autoridade, para dizer que aquele homem está acima de você. Tudo isso aí é estratégia, meus queridos, desses homens para impor uma autoridade sobre você. Então, você não é obrigado a dar dinheiro para esse homem. O dízimo foi uma prática que encerrou em Cristo, junto com os demais mandamentos. Ou seja, depois de Cristo, ninguém tem obrigação nenhuma. Se tivesse, não seria você, seria os judeus, porque a lei foi entregue aos judeus, e ali já havia os gentios. Então, meu querido, fique tranquilo. Estou falando bastante sobre esse tema, dízimo, porque, meu querido, é um poço sem fundo. Quanto mais você fala contra essa prática dentro da nova aliança, mais coisas aparecem. E enquanto estiver fluindo, nós vamos falar, sim, desse dízimo, dessa prática antibíblica nos dias de hoje. Né? Na antiga aliança era válido, mas nos dias de hoje, na nova aliança, não é mais válido. Então nós vamos sim estar falando. Sempre que o Senhor nos permitir, nós vamos estar trazendo aqui conteúdos para a libertação da sua mente, para que você não fique preso a esses ensinos torcidos que o sistema religioso tem trazido para arrancar dinheiro dos fiéis. Lembrando, mais uma vez, você só é bom enquanto você estiver entregando dinheiro para esses homens. Deixe de entregar por 2 meses ou 3 meses. Faça um teste. Eu não vou entregar dinheiro para esse pastor. Vou ver se ele vai continuar me amando. Então, meus queridos, vai ser difícil, viu? Vai ser difícil porque eles são movidos por isso. Se tirar o subsídio, se tirar a ajuda pastoral, você ficou sem pastor. Graça e paz a todos.